uma operação da Polícia Federal deflagrada nessa quarta-feira. Teve como objetivo cumprir mandados de busca, mandados judiciais, lá no município de Elesbom Veloso, exatamente para combater o que nós já anunciamos aqui: a transferência irregular de títulos eleitorais. Uma prática muito antiga e que, apesar da evolução dos tempos, permanece sendo feita pelos políticos deste país, e a polícia tem que fazer o trabalho dela, que é fiscalizar e que é prender os envolvidos nesse tipo de fraude. Hoje nós conversamos com a delegada responsável por esse trabalho, por essa investigação, e que cumpriu esses mandados de busca e apreensão e que nos deu detalhes de como estava funcionando esse esquema. A fraude já está configurada, não é? Nós recebemos um inquérito no início de agosto e, quando nós recebemos, já havia indicativos graves de que esses eleitores fizeram uso de fraude para requerer a transferência do domicílio eleitoral. Nós fizemos algumas diligências complementares e, de fato, os 41 eleitores que nós consultamos, nenhum tem vínculo com a cidade de Elesbom Veloso, não é? Então, além da suspeita que já veio do cartório eleitoral, não é? Nós aqui, apenas em consultas de bancos de dados, que são endereços, são vínculos empregatícios, são vínculos com escolas, não é? São vários bancos de dados que a gente tem acesso. Já constatamos que também, nesse aspecto, configurada a fraude estava. O processo de transferência já tinha acontecido, né? O prazo para a transferência é até maio, foi 8 de maio deste ano, certo? As pessoas requereram, instruíram o processo, encaminharam para a Justiça Eleitoral e os títulos foram deferidos. A transferência foi inicialmente deferida, certo? Depois que houve a suspeição sobre a documentação, houve uma reanálise, os partidos adversários entraram com recursos junto ao TRE e esses recursos já foram deferidos. Encontramos extratos bancários, não é? E encontramos na sede do órgão. Quando você faz uma transferência, eu vou ser bem didática para vocês entenderem. Quando você faz um pedido de transferência de nome, de titularidade de alguma conta, você tem que levar seu documento pessoal, você tem que levar a fatura para você indicar que você está residindo naquele endereço, certo? E aqui alguns órgãos exigem até o contrato de aluguel, né? Contrato de locação. Quando nós chegamos lá no órgão, procuramos, então, me mostre onde está a documentação que subsidiou esses pedidos de transferência. Não havia. Delegada, todo esse esquema foi organizado, montado por esse candidato? Ele operacionalizou, certo? Ele, na condição de funcionário encarregado de alterar, excluir, modificar cadastros, ele foi responsável, sim, por essa operacionalização. Se era o único interessado ou beneficiário, a gente ainda vai apurar. Pois é, um esquema aí bastante complexo aí montado nessa cidade. Só para dar mais detalhes a respeito do que a delegada falou, a Polícia Federal descobriu a transferência de 125 títulos eleitorais, ou seja, 125 pessoas que foram cooptadas a transferir o título eleitoral para o município de Elesbom Veloso, e não foi só de municípios aqui não, teve gente do Pernambuco, gente de Brasília, a grande maioria aqui de Teresina, pessoas que transferiram o título lá para essa cidade, e a Polícia Federal descobriu que essa pessoa que operacionalizava esse sistema é um funcionário terceirizado de uma unidade da Agespisa lá no município de Elesbom Veloso. Ele, inclusive, já foi vereador, está tentando aí uma reeleição, é um candidato do Partido dos Trabalhadores, bastante conhecido lá na cidade, e um fato que chamou a atenção da Polícia Federal é de que, apesar dele ser candidato, ele exercia função pública e não estava afastado das atividades. As investigações vão continuar, a Polícia Federal deve aí atribuir alguma responsabilidade para esse candidato e a Justiça Eleitoral vai ficar agora com a responsabilidade de suspender essas transferências eleitorais que está configurado aí que foram feitas de forma irregular. Douglas. Raimundo Lima, pela participação. O Raimundo volta amanhã, na quinta-feira, aqui no jornal O Dia News. Vamos continuar acompanhando esse trabalho, não só da Polícia Federal,
da Justiça Eleitoral, dos órgãos de fiscalização, Polícia Civil também, porque, meu amigo, roubo é o que não falta em eleição. Roubo mesmo, viu? Ó, roubo, a palavra é essa. Estelionato eleitoral, compra de voto. Não, eu não trouxe agora o caso de transferência. E a gente bem sabe que essas transferências não iriam acontecer de graça, né? Não. Tem gente que ainda acredita em Papai Noel, Saci Pererê e mula sem cabeça. Mas tem até cadastro, programa aí, software que é preparado para você controlar os votos, sessão, onde é. Tem tanta coisa aí para gente mostrar. E se a polícia... Não, o Zeca está levantando aqui os casos aqui, tem muito, Ramon, do número de eleitores maior do que o número de habitantes. Pois é, imagine só, né? Isso... Não, mas é porque eu voto lá e moro aqui. Mas, pô, a distância é tão grande, a margem mínima, vá lá, mas a distância... Porque pode ser, Raimundo, ter uma mais pequena ali, a quantidade de pessoas que no censo demográfico diz que mora em Teresina, mas que vota. Por exemplo, eu, até um certo tempo, meu voto era de Castelo do Piauí. Depois eu transferi para cá. Mas meu voto era lá. Quer dizer, no censo, quando eu respondi que morava em Teresina. Né? Desculpa. Mas, na verdade, ou seja, em termos de número, eu fui contado durante um bom tempo em Teresina. Em termos de eleitor, a contagem era Castelo. Isso aí você pode dar até uma margem, né? Pode até ter, mas às vezes tem 1.000 e pouco a mais, 800 a mais, dependendo do tamanho da cidade. Aí não vai. Aí não vai. Você acha as transferências que o Raimundo trouxe aí que ajudam muito nesse